com vocês, gente, está lá fazendo a prova e fala, cara, eu não lembro disso aqui, putz, caramba, e você fica ali se matando tal, e você sai, puf, né, vem a resposta na cabeça. É o estado fisiológico, né, gente? Quando você está fazendo uma prova, você está nervoso, você está ansioso, isso aumenta a produção de cortisol, aumenta o fluxo de adrenalina, o oxigênio que deveria estar no cérebro vai direto para os músculos. Fica muito bom se você quiser sair correndo, fazer alguma coisa do tipo, mas para ficar sentado pensando não vai. E a partir do momento que você levanta, aí reduz cortisol, reduz a adrenalina, aumenta a serotonina, o oxigênio vai para o cérebro e voa lá, né? Respostas. Enfim, por isso que prova, eu acho que não prova nada. Se bem que, sei lá, né? Tem gente que gosta, né? Eu não curto. O Kaique entendeu tudo agora. Pronto. É isso aí, Kaique. Tava pensando em você hoje, Kaique. Gente, vamos lá. Hoje, então, é a nossa última aula de conteúdo antes da revisão, e nós vamos falar de duas coisas, aliás, de uma relação, a relação entre atitude e comportamento. Atitude e comportamento. Pergunto, gente, vocês já ouviram alguém, aquele provérbio, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Já ouviram já esse provérbio em algum lugar? Sim, né? E é exatamente disso que nós vamos. Minha mãe fala todo dia, é exatamente disso que nós vamos falar. Atitude, primeiro vamos fazer uma definição. O que é uma atitude? Uma atitude é uma reação avaliativa que você vai ter em relação a algo ou alguém. E ela pode ser favorável ou desfavorável. Favorável ou desfavorável. Desde os filósofos lá de Atenas, que existe uma intenção de se descobrir se as atitudes vão predizer os comportamentos. Ou seja, o fato de você concordar com algo eleva o seu comportamento. E digo para vocês, gente, perdi a página aqui. Digo para vocês, gente, apesar de parecer óbvio que se eu concordo com alguma coisa, eu faço essa coisa, a atitude, ela não é o melhor preditor de comportamento. Ela não é. Por quê? Porque muitas vezes, na literatura, no dia a dia, as pessoas, elas expressam uma atitude e fazem uma outra coisa. Por exemplo, eu vou perguntar aqui, e vocês respondem com um sim ou não. Quem aqui acha a democracia importante? Me respondam aí, gente, me ajudam. Só sim ou não. Pode gritar ou escrever. O Kaique, sim. A Bruna, sim. Quem mais? Democracia, quem acha a democracia importante? Eduarda, sim. Michele Pierobon, sim. Esse nome eu acho que é francês, né? Pierobon. Fabiane, sim. Beatriz, sim. Gleison, sim. Julie, sim. Perfeito, legal. Gente, então, para todos que responderam, que curtem, que acham importante a democracia, eu vou deixar um convite, aí vocês respondem se sim ou que não. Quem daqui, gente, aceita ser mesário voluntário, né? Quer forma melhor de você ajudar a democracia? Ser mesário voluntário. Vamos lá, gente. Quem aqui, ó, que gosta da democracia, diz que ela é importante. Quem aqui quer ser mesário voluntário, gente? Vamos lá. Sim ou não? Eu, pelas horas complementares, nunca, não. Vamos fazer uma democracia aqui e falar não. Por horas complementares, quem sabe? Tem gente que mata até, né? Por horas complementares, se prostitui, rouba, né? Você ser mesário é o menor do mundo. Esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo. Sabe doce, carboidrato? Quem aqui acha que doces fazem mal? Comer doce faz mal. Quem aqui acha que comer doce faz mal? Caramba, nem com o Drauzio Varela, gente, pedindo. Vocês não querem ir ser mesário voluntário? Que vergonha, hein, gente?
Quem aqui acha, gente, que doces fazem mal? Respondam para mim. Depende, em excesso faz mal, em excesso, em excesso. Muito bem, vamos supor que nós estamos em uma aula presencial e eu resolvo, para comemorar alguma coisa, pedir várias pizzas doces, várias, de chocolate, de doce de leite, várias pizzas doces. Pergunto, quem aqui estaria disposto a comer em excesso, mesmo fazendo mal? Quero, eu. Bom, então a gente nem precisou, gente, caminhar muito para identificar que aquilo que a gente expressa, ou seja, a nossa atitude em relação a algo, não é a melhor a melhor medida de comportamento. Aliás, até o Kaique disse aqui hipocrisia. Pois é, os psicólogos chamam isso de, em muitos casos, de hipocrisia moral. Por exemplo, em muitos estudos comportamentais, antes de aplicar um determinado jogo, eles perguntavam para o cara: você acha que trapacear é certo ou errado? E geralmente mais de 90% das pessoas respondem que é errado. Mas na hora de fazer o jogo com trapaça, eu tenho vários jogos, né, que eu aplico que você pode aplicar trapaça. Como, por exemplo, talvez o Kaique se lembre aqui, o jogo do cartel. Geralmente, mais de 70% das pessoas trapaceiam. Mesmo falando que é errado trapacear, as pessoas trapaceiam, né? Aliás, por que a gente fala que é uma hipocrisia moral? Porque a pessoa, ela quer arcar, ela quer ganhar o benefício, né, de pagar de moral, né, fala, sou um moralzão, mas ela não quer arcar com o custo de ser moral de verdade, que é uma situação onde você não pode burlar, né, as regras. Então, aqui, a referência que eu tenho é um psicólogo chamado Alan Wicker, que no final da década de 60, ele revisou mais de 1.000 estudos sobre atitude e comportamento. E ele identificou, ele quebrou uma corrente que vinha assim, linear até então, e falou, gente, a atitude é só metade do comportamento, e muito pouco. E eu dou vários exemplos aqui que ele trouxe. Por exemplo, as atitudes dos estudantes em relação à trapaça não prediziam a probabilidade deles trapacearem de fato. Ou ainda, um outro exemplo interessante, as atitudes das pessoas em relação à igreja, o quanto elas apoiam a igreja, é um preditor fraco da quantidade de frequência que a pessoa vai na igreja, inclusive as atitudes raciais autorrelatadas, o quanto a pessoa diz que é tolerante, né, com a diversidade, também não é um bom preditor das atitudes na vida real. Esse é um ponto, né, interessante. Agora ferrou, né? Se a gente não pode confiar nem nas atitudes das pessoas relatadas, né, intrínsecas, e agora, né? No que se baseia as pessoas em larga medida? Aqui nós podemos dizer, inclusive, que as tentativas de mudar as atitudes das pessoas, nós conseguimos, enquanto psicólogos, por exemplo, vocês vão ter que lidar, né, pensando aqui, quem for seguir, por exemplo, a linha da teoria cognitivo-comportamental. Geralmente você tem um esquema, você tem lá um cara com um esquema totalmente distorcido, é uma atitude, e você tem que ir lá e modular esse esquema. Agora, nem sempre a modulação, nem sempre você modificar uma atitude vai ocasionar uma mudança de comportamento. Por exemplo, propaganda de cigarro, gente. Já viram propaganda de cigarro? Você tem um maço assim, eu falo, você compra. Eu não compro maço. Aliás, se alguém fuma, grita aqui para eu saber. Você tem lá um macinho de cigarro, você vira atrás, tem propagandas terríveis, né? Pulmão preto, é rato morto, é cara broxa, é cara sem dente, é pé gangrenado, é só coisa horrível, é só coisa horrível. Agora, aí eu pergunto para você, será que essas mensagens, né, mudam as atitudes das pessoas? De fato, sim. De fato, sim. Vários estudos mostram que, a partir do momento que um determinado país que não tinha, né, essa regulação de fazer essas imagens no cigarro passa a fazer,
Isso muda a atitude das pessoas. As pessoas passam a enxergar o cigarro como mais nocivo. Mas isso não altera quase nada a probabilidade do indivíduo fumar. Ou seja, ele acha nocivo, ele fala, nossa, que foda, né? Embaçado. E fuma mesmo assim. Um outro exemplo interessante e que vai bem ao encontro da psicologia social comunitária são as palestras, as ações no campo da educação sexual. Muitos estudos de psicologia social foram feitos nos Estados Unidos e eles perceberam o seguinte, que quando os alunos de ensino médio eles participam, né, dessas palestras sobre uso de preservativo e também abstinência sexual, eles se conscientizam. Isso muda a atitude deles, né? Eles passam, por exemplo, a enxergar o preservativo como mais bacana, enfim, isso muda. Mas isso não muda quase nada o comportamento sexual na vida real. A probabilidade de usar o preservativo ou ainda de se manter em abstinência sexual, né? Agora, a pergunta que não quer se calar, né? Por que, gente? Por qual razão a atitude ela é discrepante do comportamento? O porquê o comportamento ele não é par e passo com a atitude? E aqui eu tenho uma resposta simples que eu acho que todo mundo vai concordar. A primeira resposta que eu trago aqui é o seguinte: é porque dificilmente um único fator vai modular o comportamento. O comportamento vai ter como variável independente um monte de influência diferente. Então, por conta disso, as atitudes geralmente não batem com o comportamento. É que nem um jogo de futebol, por exemplo, você quer mensurar a minha habilidade de fazer gol. Eu sou um baita jogador, né? Já devo ter até cara de atleta, mas enfim, a probabilidade de eu fazer gol não é só a minha baita habilidade, é a chuva, é o vento, é os demais jogadores. Olha, Miguel, o próprio Cristiano Ronaldo. E você sabia que o pessoal me confunde? Esses dias eu fui na padaria, gente, fui assediado, acredito. O pessoal queria tirar foto comigo, tal. E eu não deixei, né? Falei, não, gente, é máscara, né? Distanciamento, pelo amor de Deus, né? Não vão. Enfim, mas você sabe, né, gente, como são as pessoas. Elas vão se guiando muito pela aparência, né? Quem sou eu aqui, né, para ir contra, né? Mas enfim, é um negócio que incomoda, que a gente acha chato, mas eu relevo, né? No final das contas, o Kaique não deixa eu mentir, eu sou gente boa, pelo menos. Bom, vida que segue, exatamente, vida que segue, exatamente. Toda hora acontece isso aí, enfim, vida que segue. Gente, então, passada essa curta apresentaçãozinha, eu vou aqui puxar a minha tela só para mostrar o nosso AVA. No nosso AVA, eu fiz um slide também, tem para baixar, para fazer download. Veja essa foto, gente. Esse é o planeta Terra. Lindo, não? Bom, se vocês clicarem aqui, tem para fazer download do nosso material. Hoje, nós vamos tentar responder 3 perguntas. Primeiro, essa que a gente já está respondendo. Em que proporção nossas atitudes podem predizer o nosso comportamento? A princípio, não muito. A princípio, não muito. Vamos ver mais, né? Segundo, quando o comportamento afeta a atitude. Será que a minha forma de me comportar pode mudar a minha forma de pensar? E terceiro, considerando que a resposta for sim, né, para a pergunta 2, por qual razão o comportamento ele afeta as atitudes? Veja, Kaique, planeta Terra, lindo. Tem que tomar cuidado para não chegar nessas beiradinhas aqui, né? Que é perigoso. Gente, eu só vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei engraçado. Né? Na aula anterior, nós falamos de efeito holofote, né? E eu achei o efeito holofote da quarentena, gente. O efeito holofote da vida real. Espera aí, deixa eu voltar. Prestem bastante atenção, gente, nesse senhor de azul aqui.
E o Kaique diz que esse vídeo é bom. Kaique, esse vídeo não é bom. Esse vídeo é o melhor vídeo que já fizeram no mundo. Bom, é um sacrilégio com esse vídeo. Vamos lá. Prestem atenção nesse senhor aqui, gente. O senhor de azul. Gente, olha isso. Vamos voltar. Aí volta, pelo amor de Deus. Gente, ele vem todo feliz para passar o álcool em gel, sabe? Aquele indivíduo da quarentena. Ó, joga o café, começa a queimar. E ele fica preocupado que esteja outras pessoas olhando. Ele olha para fora, ele olha para a atendente no fundo do olho, ela já percebeu e está rindo. E para ter mais coerência na sua atitude, ele volta pro álcool, ele vai para o álcool em gel, mesmo com a mão ardendo. Ó, aí ele passa o álcool em gel, esfrega bem, tal, finge que vai ver alguma coisa na loja, vai e volta pelo mesmo lugar. Esse é o melhor exemplo de efeito holofote que eu já vi na vida, gente. É fantástico. Bom, desculpa, gente. Desculpa, gente. Esse vídeo é muito bom. Ai, ai, esse é o efeito holofote puro. E a atendente tentando não rir, mas ela ri mesmo assim. Enfim, e o que eu mais gosto é essa voltinha que ele dá na loja. Ele começa aqui, tal, tal, com a mão, aí ele vai até o fundo da loja, não tem nada para ele fazer e ele volta por onde ele veio. É demais isso, gente, demais. Bom, demais. Aqui no caso, a atitude dele era que é correto, né, higienizar as mãos, mas acabou, ele já estava tanto no automático, né, ele já estava tanto no automático que confundiu a garrafa do café. Então, uma coisa a dizer a princípio, nós temos dois tipos de atitudes, na verdade. Nós temos as atitudes que nós expressamos, ou seja, aquilo que nós falamos. Por exemplo, eu não gosto de guarda-chuvinha de chocolate, eu gosto de tequila, gosto de charuto, gosto de sorvete, gosto de... Enfim, essas são atitudes autorrelatadas. E existem as atitudes implícitas, ou seja, aquelas que não são visíveis, aquilo que o indivíduo não revela. E quanto a esse segundo escopo, existe um método. Aliás, se vocês quiserem, eu tenho um colega que faz doutorado exatamente nesse tema. Ele pode vir um dia para fazer uma fala aqui para a gente, tal, que é o teste de associação implícita, o IAT. O que é isso? É um conjunto de técnicas modulado por um software aonde o rosto do indivíduo é filmado com o objetivo de detectar as microimpressões faciais. As microimpressões faciais. Por exemplo, suponha que o indivíduo ele fala: eu adoro, eu sou branco e não me importo com diversidade racial, eu adoro os indivíduos de outras etnias, etc, etc. Isso é uma atitude autorrelatada. Agora você vai colocando fotos. Aí você coloca rostos de negros que ele não conhece, pessoas desconhecidas. Dependendo de como, por exemplo, a pálpebra dele reage, como se a pupila dele dilata ou retrai muito rápido, isso pode indicar uma situação de desconforto, que, na verdade, apesar dele ter falado que curte aquilo, ele pode não curtir, né? É um método parecido com o polígrafo, mas não é polígrafo. É além do polígrafo, é o polígrafo 4.0, por assim dizer. Aqui no Brasil não é muito usado. Aqui no Brasil, a maior autoridade nisso é um cientista político ligado à Rede Globo, chamado Antônio Carlos Lavareda. Ele tem doutorado em psicologia e ele tem um laboratório em Nova York, um laboratório de fisiologia política,
que ele usa para estudar como as pessoas reagem a horários eleitorais. Ou seja, ele monta o horário eleitoral e coloca o cara para assistir. Aí ele vai ver a pressão sanguínea, ele vai mensurar a saliva do cara, a quantidade de cortisol. Se tiver muito cortisol, por exemplo, ele está estressado, né, tem um estímulo aversivo. Com o IAT, ele vê as microimpressões faciais, enfim, faz um monitoramento. Ao Kaique, expressões faciais corporais, comecei a gostar de psicologia por isso, a série Light to Me. Eu curto Light to Me, aqui, mas veja muito bem o seguinte, esse é o ponto, tem vários métodos, né? E o que esses métodos eles mostram para a gente? Geralmente existe uma discrepância significativa entre o que o indivíduo relata e a atitude implícita do indivíduo. E na maioria dos casos, a atitude implícita, ela é um preditor melhor do comportamento. Então, aqui a gente já mudou um pouco a história. Não é que a atitude não serve para mensurar o comportamento. Ela serve também. Ela serve. Aliás, em alguns casos, ela serve muito, como, por exemplo, em estudos eleitorais. Nos Estados Unidos, por exemplo, se o cara ele declara que tem uma atitude positiva em relação ao Partido Republicano e negativa em relação ao democrata, é muito provável que ele vote no republicano. Para esse tipo de coisa, a atitude relatada é muito boa, né? Mas para outros casos, ela já não é tão boa, né? Então, a lógica aqui é que o ideal seria nós unirmos as atitudes implícitas, que é mais difícil de mensurar, né? Com tecnologia, etc., etc., com as atitudes explícitas, ou seja, aquilo relatado. Tem o Vitor do Metaforando, que trabalha com isso. É um canal, o Miguel, do YouTube. Esse eu vou procurar. Metaforando, vou procurar. Legal. Eu curto. Eu curto. Então, basicamente, a primeira coisa a dizer, a atitude serve para predizer o comportamento? Serve mais ou menos. Em alguns casos, a atitude autorrelatada vai servir muito, é bem aderente. Em outros casos, a aderência já é mais modesta. E a atitude implícita, ela tende a ser um preditor melhor do que a atitude explícita. Agora, um outro ponto. Aqui, a atitude, ela vai ser um bom preditor quando você consegue, de alguma forma, reduzir as outras influências. Como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, num jogo de... gente, como chama aquilo lá, gente, do Yankees, do jogo de beisebol, né? Num jogo de beisebol. Vamos supor que eu sou um rebatedor nato, né, de beisebol, né? Por esse meu ombro forte aqui, vocês já devem ver que eu sou excelente nessa matéria. Enfim, não é apenas a habilidade do indivíduo que vai definir o quanto de vezes que ele pega o arremesso, mas a velocidade que o outro joga, o vento, a chuva, etc, etc. E o mesmo é na vida real. Aqui eu trago um exemplo importante. Vamos supor que eu resolvo fazer um questionário aqui, uma pergunta para todo mundo, tem 22 alunos, eu pergunto assim, tem alguma religião que você se identifica? Aí um vai responder, eu sou pastafarian, eu sou judeu, eu sou... Enfim, cada um vai responder a sua religião. Aí eu faço uma outra pergunta. Gente, uma escala Likert, de 0, nada, de 7, muito, o quanto você tem apego a essa religião? Aí um responde, 7, outro 0, outro, sei lá, cada um vai responder uma coisa. Eu pergunto, será que esse dado ele é um preditor interessante da frequência do indivíduo à igreja? E não é. E não é. Se você for identificar comportamentos isolados, por exemplo, será que o Kaique, será que o Miguel, será que o Tiago ele vai na igreja hoje? Só através das atitudes é difícil você prever um comportamento isolado, mas é um bom preditor do comportamento agregado. Ou seja, o Tiago, o Kaique falou que ele é pastafari. Então, provavelmente,
Se ele vai numa igreja, é uma igreja Pastafari. Isso a gente já acerta. Então, quando ele vai na igreja Pastafari. E ele vai na igreja às vezes. Entende? Ou seja, a atitude ela não é o melhor preditor, pensando aqui na atitude que nós externamos, dos comportamentos isolados. Mas é um bom preditor do comportamento agregado de maneira geral. Ok, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um negócio aqui. Ok. Bom, então, um outro ponto são as outras influências ao que nós chamamos de norma subjetiva, de norma emergente, e também algo que nós falamos na aula anterior, que é a questão do locus de controle. O quanto eu tenho autodeterminação em relação aos meus objetivos. Vamos colocar um exemplo aqui. Aliás, eu vou perguntar. Vocês estão muito quietos? Já me mandem a resposta aqui. Quem acha, gente, que os exercícios físicos fazem bem à saúde? Quem acha, gente, que exercício, que malhar é bom? O Kaique, Guerreiro, Miguel. Ó, todo mundo fit. Eu acho, mas é difícil de fazer. Eu acho, mas não faço. Aqui, aí de novo aqui, né? Atitude e comportamento. Mas vamos pegar todo mundo aqui que falou que gosta. Eu gosto. É bom. Eu acho bom. Você fica top, né? Você fica mais bonito. Se bem que, gente, às vezes, né, só um malhar dificilmente vai alcançar um tanquinho, né, igual o meu, assim, mas eu apoio outras pessoas que estão correndo nesse objetivo. Na verdade, o tanquinho tá um tanque, gente, com um edredom só dentro. Vamos tentar imaginar o seguinte. Então, de um lado, vocês já concordaram, vocês gostam, então a sua atitude é positiva em relação ao esporte. Agora, e o seu contexto? As pessoas do seu contexto pensam assim? Então, imagina que você sai, né, na varanda, um belo dia de manhã, imagina que não tem Covid, não tem nada, eu nem consigo imaginar como é esse mundo, e você olha para fora e você vê a maior parte dos seus vizinhos na rua, todos com aquelas roupas de ginástica, com faixa na cabeça, já andando na rua, fazendo polichinelo, correndo. Aí você pensa, opa, essa é a regra emergente. E eu acho positivo fazer esforço, fazer o esporte. Aí, nesse ponto, se você tem um locus de controle percebido interno, ou seja, de autodeterminação, é muito provável que você desenvolva a intenção de realizar aquele comportamento e coloque aquele comportamento em prática. Entenderam essa lógica? Vou dar um outro exemplo interessante. No começo da pandemia, o Luiz Henrique Mandetta, ele falava que não precisava as pessoas assintomáticas usarem máscara. E ele falava isso para não acabar a máscara, né, do profissional de saúde. Enfim, ele falava isso. Mas eu já usava, né? E um dia eu encontrei um determinado colega, ele, pô, você tá de máscara, né? Ele falou, sim. Eu falei, sim, né? Não quero pegar esse lixo, essa doença. Ele, cara, eu até usaria máscara tal, porque eu acho foda esse negócio aí de pegar esse vírus tal, mas eu acho embaçado, porque os outros ficam olhando feio para mim na rua, aí eu não me sinto bem, nem nada disso, etc. Enfim, aí eu encontrei esse cara um mês atrás. Eu fui gravar uma videoaula, era ele que estava gravando, e ele de máscara, todo paramentado tal. Aí perguntei para ele, passou a vergonha? Ele, não tem vergonha agora, todo mundo usa, né? A partir do momento que todo mundo estava usando, eu fui lá e usei também. Entende aqui esses 3 pontos? Isso a gente chama de teoria do comportamento planejado. Ou seja, você já tem uma atitude em relação a algo, esse algo se torna regra emergente, tá todo mundo usando, aí tem o locus da autodeterminação, tipo, eu vou fazer, existe a intenção do comportamento, você vai lá, compra a máscara e bum, né? Mas aqui, né, gente? Cuidado, hein? Aquela máscara que o pessoal usa aqui, assim, ó,
Aquela eu não recomendo, não. Um outro ponto, gente. A atitude. Com o nariz para fora para respirar é melhor. É verdade, né, Miguel? Ela já devia vir com. Eu vou usar aquela tipo de bandido, sabe? Balaclava, que é só o olho, o nariz e a boca para fora. Enfim, né? Que aí você. Gente, vocês não vão acreditar, mas no começo, gente, disso aí, da pandemia, eu fui lá na Uniandrade, na 15, sabe? Não sei se vocês conhecem ali nosso prédio na 15. E, enfim, eu estava voltando ali, tal, andando para pegar meu carro no estacionamento e passei ali na Rui Barbosa. E gente, eu vi uma senhora. Eu vi uma senhora, gente, no ponto de ônibus com uma máscara de festa, sabe aquela máscara assim em volta do olho, tipo uma máscara de carnaval. Enfim, não sei se ela entendeu errado e ela estava com aquela máscara, ou sei lá, se ela tinha ido num evento, mas era 2 horas da tarde, né? Quem que fica com a máscara de carnaval, terça-feira, 2 horas da tarde? Pois é, o próprio Zorro, exato, tipo de Zorro mesmo. Ela tinha umas lantejoulas, tá? Dava pra ver que era de carnaval. Tinha um negocinho alto, assim, tipo esses dedos, assim. Eu ia até para parar para tirar uma foto, mas eu achei, enfim, achei abusivo, aí eu não fiz isso. Mas, enfim, né? Às vezes eu me arrependo, teria virado um meme bom. Uma outra circunstância aonde as nossas atitudes vão ser um bom preditor do comportamento é quando a atitude é forte. Quando a atitude é forte, ou seja, quando ela já está tão enraizada que ela já é um comportamento objetivo. Por exemplo, o cumprimentar as pessoas. Se são pessoas que você já conhece na faculdade, por exemplo, ela fala oi. Você acha, sua atitude é achar certo falar oi. É muito improvável que você não vai responder esse oi da pessoa. Você só responde oi, 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 né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Ou ainda, né? Você vai num restaurante e alguém, o garçom te deseja bom apetite. Você responde obrigado, né? Esse responder obrigado é o que você acha correto, é uma atitude e ela se plasma com o comportamento imediato. Um outro exemplo de uma atitude potente é algo que você tem certeza. Certeza, principalmente quando é algo ruim. Por exemplo, fogo. Tá pegando fogo. A sala de aula, tal, lá no Santa Quitéria. Aí eu falo pro Kaique, Kaique, eu esqueci o meu café lá dentro, Kaique. Você poderia, por gentileza, entrar no meio dessas labaredas de fogo e pegar o meu café, por gentileza? Enfim, é muito provável que, mesmo aqui, de um lado você vai ter a atitude dele falando, nem ferrando, né? Tá pegando fogo. E eu acho que ele não vai entrar. Enfim, esse é um caso aonde a atitude ela vai corresponder exatamente. Sim, esse aí era um café era um cappuccino, né? Era, na verdade, um frappuccino, com cappuccino, com sorvete, etc, etc. E o ruim de ficar eu diria, 12 corações, de tão bom que é esse café. Enfim, o problema é derreter o copinho, né? Aliás, gente, até disso eu tô com saudade, acredita? Tô com saudade do café da sala dos professores. Gente, pensa num café medonho. Meu Deus do céu, que saudade daquele cafezinho, gente. Aquele era muito bom. Tenho saudade da. Pois é, mas é o ritual que eu tô com saudade, entende? Você entrar na sala dos professores, aí você pede o café, aí você fala ali alguma bobagem para alguém, algum professor chato, não sei o que e tal. Aí você olha ali pro canto, tá os professores de saúde ali, de picuinha e tal. Eu acho super divertido isso. E, enfim, vou para a sala de aula com o cafezinho, aí às vezes o café cai na roupa. Até disso eu tô
De trocar ideia com o Ocir. Nossa, o Ocir Andreata, né? Eu adoro ele. Nossa, a gente... Eduardo não faz ideia. Eu e o Ocir, a gente entrava em outra dimensão na sala dos professores, observando os quadros. Enfim, saudade, gente, do... Tem que tomar de sol. É verdade. Transplante de cabeça, exatamente. Exatamente. E é longe. Saudade do professor Ocir Andreata. Essa é a parte ruim, né, da quarentena. Fica longe aí de pessoas. Eu acho ele um cara muito especial, gente. Um cara. E mais inteligente, hein, do que a média da maioria dos professores, hein? Ali tem muita bala para trocar, com todo respeito. Não estou falando mal de nenhum professor, mas esse aí é pá, né? É o pá. Bom, é o pai. Bom, ok. Então, até aqui, nós acho que respondemos mais ou menos, né, a nossa pergunta. Prediz o comportamento? Prediz mais ou menos. A autorrelatada, às vezes, prediz muito, a implícita prevê menos. Se a sua atitude ela faz parte da norma emergente, é mais provável que você faça, né, esse comportamento, como, por exemplo, a questão da máscara ou o do exercício, ou ainda se a sua atitude ela já é muito forte, você tem uma atitude muito potente em relação a alguma coisa. Agora, a nossa segunda pergunta, será que as atitudes, os comportamentos afetam as nossas atitudes? Né? Em que medida nós podemos dizer que os comportamentos eles afetam as atitudes? O primeiro que eu trago para vocês, gente, é retornando às aulas anteriores, a teoria dos papéis. Lembra, gente, da teoria dos papéis? Digo um ponto para vocês, gente. Vamos supor que vocês são jovens igual eu. Tentem fazer um esforço aí para rejuvenescer, na mente, pelo menos. Vamos supor que todo mundo está igual o professor Tiago. Tem 17 anos. E começou agora a faculdade. 18, exato. 18, exército, tirar carta, poder ir para balada agora. Tá todo mundo nessa idade, né? E começou a faculdade. Se você saiu do ensino médio e você começou a faculdade, você está interpretando um outro papel. Quando você chega na sala de aula, você, em parte, vai ter que suprimir aquele comportamento do ensino médio, vai ter que prestar mais atenção no que fala, vai ter que fazer cara de sério, às vezes, etc, etc. E isso, no começo, é meio chato, né? A interpretação de um papel, você assumir um novo papel, ele é meio desconfortável, porque você tem que fazer de maneira meio forçada. Mas depois de um tempo que você já se habituou esse papel, que ele já se internalizou, você já não precisa fingir mais, por assim dizer. E nesse momento, eu posso dizer que a partir do momento que você está atuando em um papel de maneira forçosa, as suas atitudes, em parte, tendem a mudar também para se aderir frente a esse novo papel. Então, essa é a minha primeira resposta. A partir do momento que você está exercendo um papel comportamental, sim, isso pode mudar as suas atitudes. Além disso, as nossas atitudes elas podem mudar. Aliás, é mais nossos comportamentos, mas as nossas atitudes elas tendem a reagir em relação a alguns efeitos, algumas pressões. Eu vou falar de duas técnicas do marketing que foram inventadas por psicólogos sociais. Aliás, psicólogos sociais, esses que deveriam queimar no inferno, né? Enfim, por oferecerem técnicas assim para marqueteiros. Uma técnica se chama pé na porta. Pé na porta. O que diz essa técnica? Essa técnica diz o seguinte: se você quer pedir algo para alguém, sabe, algo tipo grana, por exemplo, que é algo que a pessoa nunca quer dar, você não deve pedir a grana, você deve pedir uma coisa menor antes, e a partir do momento que a pessoa aceita, aí você vem e pede grana. Já aproveitando, pede grana. Vou dar um exemplo.
na década de 70, fizeram estudos, por exemplo, com movimentos ambientalistas. Imagina você tá lá na 15 andando, aí o cara te para. Oi, eu sou do Greenpeace, a Amazônia está pegando fogo, o Pantanal está pegando fogo, foi o índio que tacou fogo, foi o caboclo que tacou fogo, e a gente precisa de grana para apagar o fogo, etc, etc. Você podia me doar R$ 10? É embaçado, né? Parece até, como que fala? Parece até indecente, né? Você pedir assim, né? Não, não dá. Não. A pessoa vai falar não. E aqui era uma proporção mínima que falava assim, menos de 5%. Aí mudou o discurso. Olá, tudo bem? A Amazônia está pegando fogo, Pantanal também, é culpa do índio, é culpa do caboclo. Você poderia assinar essa petição para que índios e caboclos não coloquem mais fogo na Amazônia? E aí você concorda. Claro, é só assinar, né? Beleza. Ah, legal. Você poderia usar esse broche na sua mochila? Claro. Você poderia me doar R$ 10? E acredite, gente, funciona. De 5%, a taxa de pessoas que doa dinheiro quando eu mudo a técnica tende a elevar para 70%. 70%. Vou dar um outro exemplo. Teve um psicólogo social, e aliás, essa foi a tese de doutorado do cara. Eu ia achar demais fazer um doutorado assim, quem sabe, né? Como que foi? Ele foi na casa das pessoas com uma placa enorme, mal escrita, tudo tosca, assim, as letras, dizendo assim, dirija com cuidado na placa. E ele foi pedindo para as pessoas se poderia pôr na casa delas, sabe? Oi, eu posso pôr na frente da sua casa essa placa horrorosa? E a maior parte das pessoas falou, não, nem ferrando, não, sai fora, não, 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 não. Aí ele mudou. Ele foi na casa de outras pessoas e levou um adesivinho pequeno, assim, falou, posso pôr na janela da sua casa esse adesivo, dirija com cuidado? Claro, né? A maioria aceitou. Depois ele voltou nessas mesmas casas, levando essa placa horrível que ninguém quis, e pediu, posso pôr essa placa aqui na frente da sua casa? Pode. A maior parte das pessoas deixou. Entendem como que é esse mecanismo do pé da porta? Então, ao invés de você já solicitar algo, você quer um favor grande de alguém, ao invés de você solicitar esse favor grande, você faz o indivíduo concordar com algo menor e depois pede o algo maior. Essa é uma técnica muito usada. Uma outra técnica, essa a gente poderia chamar até de estelionato, de 171, é uma técnica chamada bola baixa. Como funciona a bola baixa? Vamos supor que o Kaique quer comprar um... O que será que o Kaique compraria, hein? Deixa eu pensar aqui. O Kaique quer comprar um... Não, PS5 não. Sem pensar. Quanto custa, gente? Aliás, o PS5 eu acho que você paga um imposto e leva de graça e leva de brinde o videogame. Imagina. Vamos supor que o Kaique ele saiu para comprar um unicórnio, né? Enfim, é um sonho de infância, algo que ele sempre quis, tal. Batalhou, juntou dinheiro, foi humildão. Chegou o dia dele comprar, né, o unicórnio. E vamos aqui é a loja. Ô, Kaique, tudo bem? Kaique, mano, hoje eu tenho uma promoção para você, cara. O unicórnio sai com 20% de desconto e, além disso, olha só, você ganha um Corleone. Você vai comprar um unicórnio com 20% de desconto e vai ganhar, um Dom Corleone direto. Buxinol, Celso Russomano, hein? Você gostou dessa? Ó. Dom Corleone, essa boa. E ó, tipo um bigode de funkeiro, né? Do Dom Corleone, né? Fininho, pá. Gangueirão, meu. Da medida. Legal, hein? Bom que você se empolgou, hein, Kaique? Então, aí o Caicão velho aqui vai lá, né? Fica feliz, já tá assinando os papéis, aí vem o golpe. Entra o meu chefe, fala, pô, Thiago, você quer me ferrar, cara? Vendendo o unicórnio com 20% de desconto e ainda vai dar o Corleone? A gente vai perder dinheiro, Thiago. Não dá, não dá, não dá. Pô, chefe,
Você quer me... Pô, não dá, não dá, não dá. Mas pelo menos o desconto. Então mantém o desconto e tira o Corleone. E o chefe sai. Aí eu peço, Kaique, desculpa. Nossa, eu tô... Nem sei o que dizer, né? Olha que situação, Kaique, desculpa. Bom, você quer levar ainda assim? Acredite se quiser, gente. A maioria das pessoas diz, sim, tudo bem, eu entendo, eu vou levar. Não exatamente para unicórnios, evidentemente. É muito comum isso em hotel, por exemplo, você liberar só um quarto barato, tal, e ter uma promoção, e você chega lá e não tem a promoção, mas ainda assim você topa ficar lá, ou ainda em companhia aérea, quando poltrona, né? Tem uma poltrona lá que vai sair promoção, e você chega lá, a promoção ela desvira. Essa é a técnica bola baixa. A técnica foi tapeado. Enfim, mas pelo menos eu dou um brinde aqui ó, de você ver um pouco. Ó, um beijinho do Corleone. É o iFood que acabou, que tinha na propaganda, mas tem outro um pouco mais caros. O Miguel, esses aplicativos, o iFood, eu não mexo muito. Minha esposa que mexe aqui, ele fica mandando ali uns cupons tal, e a gente não consegue trocar esse cupom por droga nenhuma. E, enfim, acaba ficando nervoso que não consegue trocar o cupom e pede a comida sem desconto mesmo. Enfim, é uma espécie de uma técnica de bola baixa mesmo. Agora, uma terceira situação, gente, aonde os nossos comportamentos podem mudar as nossas atitudes. Lembra, gente, aquele estudo do Stanley Milgram? Aliás, lembra de um estudo? Vocês já ouviram falar no estudo da prisão de Stanford, do Philip Zimbardo? O Kaique, sim. Vamos supor aqui que alguém não ouviu falar, vou explicar bem rápido. O psicólogo social fez uma cadeia dentro da Universidade de Stanford e dividiu os alunos em dois grupos, um grupo de policial e um grupo de prisioneiros. Começou tudo bem e depois de um tempo, os policiais começaram a atazanar a vida dos prisioneiros, começaram a hostilizar eles e os prisioneiros também começaram a se rebelar, etc, etc. Depois de um tempo, foram entrevistar esses policiais, né? Tipo, pô, cara, por que você judiou dos meninos lá tal? Pasmem, gente, a maioria deles justificou os seus comportamentos com atitudes negativas em relação aos presos. Falavam, não, aqueles presos não prestavam mesmo. Era zoado aqueles caras lá. Enfim, eu estava fazendo o meu papel, Isso num experimento. Agora, por exemplo, em Guantánamo, aonde o psicólogo social Felipe Zimbardo foi estudar o efeito Lúcifer, né? Aonde os soldados americanos estavam torturando civis inocentes. Depois que foram conversar com esses policiais, eles falaram, putz, foi foda o que eu fiz, né? Não foi legal, né? Ficar torturando fisicamente e mentalmente durante dias, da pior forma possível, as pessoas. Mas não eram pessoas tão boas assim, não, viu? Eram pessoas e eu estava cumprindo o meu dever. Né? Então, aqui a gente pode dizer que as atitudes desses caras acabaram mudando de fato com com o comportamento. Né? Com o comportamento agressivo, eles desenvolveram atitudes negativas em relação àquelas pessoas. Agora, eu posso dizer o contrário. Os comportamentos bons, eles tendem também a gerar atitudes boas, como, por exemplo, fazer caridade. Você está fazendo caridade, está no Pequeno Cotolengo, está não sei aonde tal, vê a condição da galera, vê o sorriso, etc, etc. Isso tende a aumentar a sua atitude, melhorar a sua atitude em relação tanto à prática da caridade, como também das pessoas que recebem caridade. Você começa a achar essa galera mais da hora, etc, etc. Bom, então, respondendo a nossa segunda pergunta, sim, o comportamento, em algumas circunstâncias, pode alterar as atitudes. Agora, a última pergunta. E o porquê, né, que o comportamento ele pode alternar as nossas condutas? E aqui, gente, vão se destacar três teorias diferentes.
E as três são teorias corretas, segundo a literatura, vai ter evidência para sustentar todas elas. O que vai mudar são as situações. Cada situação, uma dessas teorias tende a ser emergente. Vamos lá. A primeira teoria é a teoria da autoapresentação, aonde o indivíduo ele vai investir no manejo das impressões. Então, vamos supor que eu cheguei na Uniandrade agora, eu sou novo, essa sala toda nova, enfim, a sala mais nova do que eu, quer dizer, sala mais velha do que eu um pouco, eu sou o caçula ali da turma, e todo mundo começa a fazer aquele Harlem Shake. Lembram disso, gente? O Harlem Shake, aliás, fizeram uma vez, uma vez entrei na aula, todos fizeram um Harlem Shake, todo mundo começa a fazer Harlem Shake. Para eu me enturmar, eu faço também. Vou lá e começo a tremer, que nem um bonecão louco. Aqui eu adequei o meu comportamento. Mas existe uma tendência de nós, quando o comportamento ele se torna reiterado, de nós ajustarmos a nossa atitude interna para ter coerência entre a atitude e o comportamento. Aí no terceiro dia que eu tô lá, eu começo a pensar, nossa, que da hora que é fazer Harlem Shake, olha eu aqui aparecendo, tremendo, né, que nem um bonecão de posto, né? Enfim, então a teoria da autoapresentação, ela vai dizer isso, que muitos dos nossos comportamentos é para se ajustar ao grupo, é para se exibir, é para melhorar a nossa impressão, e que para não ficarmos incoerentes com nós mesmos, nós tendemos a mudar, né, a nossa atitude interna, a fim de ter mais coerência, né? Ok? A segunda teoria é a teoria da dissonância cognitiva. E para falar a verdade, gente, eu sou simplesmente apaixonado pela teoria da dissonância cognitiva. Não vou falar de toda a amplitude dela, vou falar como ela afeta o comportamento. E se eu fui estudar, se eu fui fazer o doutorado em psicologia social, em parte foi por causa dessa teoria e do Leon Festinger, que eu, enfim, acho demais, né? É o meu Nelson Ned. Não, Nelson Ned, não, quem gosta de Nelson Ned, né? É o meu, sei lá, o meu Michael Jackson, o Philip Zimbardo, não, o Leon Festinger. Bom, o que diz a teoria da dissonância cognitiva? A teoria da dissonância cognitiva diz o seguinte, que quando o indivíduo ele adota um comportamento que é discrepante da sua atitude, isso gera um desconforto cognitivo. E o indivíduo, nessa circunstância, ele tende a racionalizar a fim de diminuir a intensidade dessa atitude e, consequentemente, diminuir o desconforto. Eu vou dar um exemplo. Aqui, deixa eu ver. Vamos supor, gente, que essa caneta marca-texto ela seja um cigarro, tá legal? Ela seja um cigarro. E vamos supor que eu já tenha na minha cabeça várias atitudes em relação ao cigarro. O cigarro, ele tem 5.000 substâncias tóxicas, a maioria delas, o efeito é desconhecido, essas substâncias, né, somado à forma como elas entram no organismo, né, na forma de fumaça quente, muda o padrão de metilação do nosso DNA, pode causar uma série de cânceres, cancros, desgraça, dedo caindo, aborto, pode causar tudo isso, né? Então, a minha atitude é contra, né? Mas por alguma razão eu quero fumar. Eu ganhei esse cigarro, eu quero fumar. Ó, e tô aqui fumando o meu cigarro de marca-texto. E eu começo a pensar, bom, como que eu vou diminuir? Bom, se nós olharmos as estatísticas, apenas 13% das pessoas que fumam morrem. Bom, eu tenho mais de 87% de chance de não morrer, tá tranquilo. Eu não vou fumar toda hora, eu vou fumar só esse, depois mais um pouquinho, tá tranquilo. Entendem isso, gente? Esse tipo de autojustificação que o indivíduo gera? Eu vou dar um outro exemplo. Vocês já viram pessoa
chata, fazendo dieta. É que eu não preciso, né? Que eu estou sempre em forma. Enfim, a natureza aí, enfim, né? Por bem ou por mal, me ajudou. Mas vamos supor que alguém aqui na turma esteja fazendo uma dieta muito restritiva. O Kaique. O Kaique tá uma bola, né? E o Kaique, ele começa a comer só folha, alface, folha, alface, whey protein e corrida. Folha, alface, whey protein e corrida. Folha, alface. Sim, que folha alface é uma folha, né? Enfim, o Kaique ele fica nessa e eu chego assim e falo: Nossa, Kaique, veja essa caixa de Rafaelo, são tantos chocolates gostosos. Eu queria dividir com você, mas infelizmente, né, não vou atrapalhar seu objetivo, né, men? Sua corrida aí, você tá pá, pum, trincando, logo você tá fino igual eu aqui, né? Aí o Kaique, ele faz o quê? Ele entra na dissonância cognitiva. Ele age contra o comportamento dele. Não, vou comer sim, professor, dá licença. E ele come um, ele come dois, ele fala, bom, eu vou comer aqui, mas eu vou compensar depois. Amanhã, ao invés de comer 10 alfaces, eu vou comer só 5. Ao invés de correr 5 quilômetros, eu vou correr 50 e tá de boa, né? E tá de boa. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo. Ou seja, é uma justificativa que o indivíduo dá para si mesmo para estabelecer uma coerência entre o comportamento dele e a atitude dele, entende? Mas aqui não é exatamente que a atitude ela vai mudar de maneira geral, ela vai reduzir a intensidade, entende? Porque o Kaique que estava fit, estava pá, tava pum, só. Ele tava até montando um esquema de pirâmide dele da Herbalife, vendendo Rinodê, pá, pum. Aí chega eu com um chocolate, ele come e depois entra em dissonância cognitiva. Fala, não, depois. Entendeu? Vendendo erva. Que erva é essa, Kaique? Se bem que é uma caneta verde, né? Pode ser o cigarro do Kaique, esse aqui. E por fim, gente, nós temos a teoria da da autopercepção. Perdão, da autopercepção. O que diz essa teoria? Se você não tem uma atitude em relação a algo. Por exemplo, deixa eu perguntar aqui. Morcego, gente. Já comeram morcego? Alguém aqui já tem curiosidade de comer morcego? Quer ver que o Kaique vai falar assim? Certeza. Covid Man, você vai ver. Não, Fabiane não. Brandalize, não. Tô de boa, hein? Tô de boa, hein? Mas assim, o morcego ele é só feio, na verdade, né? Eu não sei se é gostoso. O João Pedro falou que não. Na China, gente, um morcego grande com mais de 2 quilos pode custar mais de US$ 4.000, hein, gente? Nem assim não atraiu as pessoas. Então vamos lá, ninguém está afim de comer morcego e eu mesmo não sei o que é morcego. E vamos supor, Covid, sopa de morcego, exato. Então vamos supor que eu vou para a China, já acabou a Covid, não existe isso, e alguém oferece, você quer sopa de morcego? Não, que ela tem a Covid. Você quer um morcego empanado? Você quer um filé à parmegiana de morcego? Aí eu falo, cara, filé parmegiana de morcego, que trash, hein? Fala, que se foda. Vamos lá, vamos lá. E eu experimento e é uma delícia. Experimento e é uma delícia. A partir do momento que eu acho uma delícia, isso já muda a minha atitude. Ou seja, eu presto atenção na minha emoção e penso comigo mesmo. Acho que eu gosto de morcego. Acho que o morcego ele é a minha comida favorita. Isso acontece com muitas coisas na vida. Por exemplo, sei lá, você vai numa loja de sapato, né? E você está indeciso, não sabe qual, e você prova um ali que não tá pá, que não tá pum, mas no pé ele calça que nem uma meia. Uma delícia. No corpo ele fica muito style, né? Nesse momento, você muda a atitude em relação àquele sapato e pensa, eu curto esse sapato. Ou ainda, vamos supor que você esteja conhecendo alguém, né? Um par romântico ali, mas não tem muito pum, não tem muito pá, e de repente vem, né? Aquele beijo, pá, pum, e vem aquela emoção,
e você pensa, acho que eu gosto do fulano, acho que eu gosto do Beltrano. Ou seja, para a teoria da autoapresentação, da autopercepção, as nossas atitudes vão se formar a partir das impressões, a partir das emoções que nós temos e da reflexão que nós estabelecemos em relação a ela, né? Então, aqui, né, como eu disse, cada teoria ela vai explicar melhor em um determinado contexto. No caso dessa teoria em específica, ela é bastante explicável quando você não tem atitude em relação a esse algo ou alguém, ou a sua atitude ainda é muito fraca, ela não é coerente, né? Então, nesse caso, é sobretudo a experiência e o comportamento que vai mudar a atitude. Acho que nós tocamos já em todos os pontos. Deixa eu olhar aqui para o nosso sistema. Nem olhei para o sistema hoje. Ok. Lembrando que eu deixei um slide, gente, bem resumidão, bem da hora. Gente, então, se está tudo ok, se está tudo a pampa, eu vou fazer aqui eu vou compartilhar minha tela. Minha filha, estou vendo ela chorar. Deve ser alguma coisa muito terrível, como sono. Vamos lá. Então, hoje, gente, nós fizemos 3 perguntas, né? As nossas atitudes predizem o comportamento, quando o comportamento afeta as atitudes e por qual razão o comportamento afeta as atitudes. No que tange a nossa primeira pergunta, a princípio, eu respondi não, que mensura muito pouco, que existe muita diferença entre a atitude e o comportamento. Mas depois nós vimos que as atitudes implícitas elas tendem a ser bons preditores de comportamento e que também os comportamentos agregados, né, não os comportamentos individuais, isolados, eles são bem explicados por conta das atitudes. Né? Então, aqui, respondido. Prediz? É sempre mais ou menos, né? Depende. Né? Segundo, em que momento o comportamento ele vai afetar as nossas atitudes. Vai afetar, por exemplo, quando nós estamos vivenciando um determinado papel e ele passa a ser internalizado, vai mudar frente a pressões como, por exemplo, a técnica pé na porta ou a técnica bola baixa. Aliás, aqui, ó, estão fechando um quiosque que ele fazia essa técnica do pé da porta. Então, você ganhava ali revista, tal, mas você já tinha que fazer a assinatura do jornal ali logo em seguida. Eu já fui parado por esses chatos muitas vezes já no aeroporto. E, sei lá, né? Você não tem uma mentira, né, para falar, né? Fala, eu não tenho cartão de crédito. Aí a pessoa fala, você não tem cartão de crédito? Né? Não. Enfim. Então, aqui, ok. Agora, o terceiro ponto é em que momento e por que as nossas atitudes elas são afetadas pelo comportamento. O primeiro é a teoria da autoapresentação. Conhecem esse aqui, gente? O rei do camarote, esse é sumido, hein? Galanzão esse. Então, basicamente, as nossas ações, em parte, elas são voltadas a atender a expectativa dos outros, como, por exemplo, ficar levantando essa garrafa, dando esse sorriso zoado aqui, e nesse caso, o indivíduo ele tende a ajustar as atitudes dele a fim de obter coerência, né, de ter uma atitude coerente. E o exemplo que a gente deu aqui foi a dança também do Harlem Shake. Já o segundo efeito, olha o Felipe, o Leon Festinger, gente. E era galanzão, né, o bicho. A dissonância cognitiva é exatamente isso. É você, ó, torturar a sua atitude, né? Você ali moldar ela para ela se adequar ao seu comportamento. Então, suponha que eu esteja numa festa dançando lambada, né? Beto Barbosa, uma das coisas que eu acho mais tosco da humanidade. Aí, mas tá todo mundo curtindo tal, e lá eu começo a pensar, bom, não é tão zoado assim, né? A dança tem os seus benefícios positivos, é um ritmo musical, enfim, tento criar uma justificativa interna, né?
E a terceira teoria, a da autopercepção, ela vai entender que as nossas atitudes vão se formar pela experiência, principalmente quando a atitude ela é fraca, não está consistente ainda. Vamos supor, por exemplo, que esse indivíduo foi usar o computador pela primeira vez, falou não curti e jogou fora, né? Ou ainda o Beavis e Butthead assistindo a novela da Pereirão e falando realmente eu não gosto dessa novela. Cada uma dessas três teorias ela pode explicar a mudança de comportamento em um determinado contexto. Por exemplo, da teoria da autoapresentação. Em momentos em que vai envolver, de alguma forma, essa indicação de aptidão, né? Esse exibicionismo, a ostentação, um comportamento adotado estrategicamente para se mostrar para os demais. Aqui eu ajusto a minha coerência. No caso da dissonância, eu aderi a um comportamento, não sei porquê, por exemplo, suponho que eu esteja ganhando para isso, e eu ajusto internamente a minha cognição. Eu não necessariamente eu vou mudar a atitude, eu vou buscar enfraquecer ela, trazendo para mim mesmo argumentos favoráveis, né? Então, suponha que alguém me chama para uma festa, né? Aí eu falo, puta, festa, né? Para pegar Covid, mas eu vou, né? E chegando lá, ao invés de ficar pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu fico pensando, bom, eu tô de máscara, eu tô longe, a Covid acabou, enfim, eu vou ali distorcendo. E a autopercepção, ela vai agir sobretudo quando eu não tenho atitudes ou elas são muito fracas, né, em relação àquele objeto ou àquele alguém. Deixa eu voltar aqui para vocês. Gente, vamos lá. Aqui, ó, a Eduarda. Na autoapresentação se encaixa tipo os caras que oferecem serviço de ônibus, passam contato e tudo, maior discurso e depois pedem esmola. Exato, exato. Exato. Por exemplo, quando. Exato, como por exemplo aquele chato do alfajor. Antes, né, dele vir, né, de ele pedir a grana tal, ele te chama de senhor, ele te elogia, etc, etc. Aqui o intuito é te convencer e para isso ele mostra o melhor, né, dele, né? Legal, eu gostei desse exemplo, Eduardo. É isso mesmo. É um negócio aqui, a autoapresentação, que você adota como um comportamento estratégico para chegar a um determinado objetivo. Estratégico, ou seja, você ajusta a sua conduta para você mostrar, né? Como esse cara do camarote chega na festa tal, enfim, ou ainda quando, por exemplo, o cara é abordado pela polícia, que ao invés de falar, e aí, man, né, ele fala, senhor, mas senhor, né, senhor sargento, não, sou inocente, né? Ele começa a falar todo polido, né? De novo, é a teoria da autoapresentação. O Kaique, o rei do camarote só serve pro cara do tá liberado a baderna. Eu não sei qual que é esse. Eu não sei qual que é esse. Tem seus benefícios. Sopa de morcego. Eduardo, depois você me diz se entendeu, mas você tá certo. É tipo o cara do ônibus ali que passa. É verdade, né? O cara do ônibus ele conta uma história triste, né? Pra caramba, que o filho tá não sei o quê. Aliás, gente, eu já contei para vocês a minha história do ônibus, do cara com o troço na barriga. O Kaique vai lembrar já, né? Não, não vou contar essa droga de história de novo, porque sempre que eu conto, eu acabo lembrando daquela barriga nojenta com um pedaço de fígado pendurado nela. Gente, mas eu dei dinheiro durante anos para esse homem. Anos, gente, anos. Eu acho que se fosse juntar toda a grana que eu dei para esse cara, dá para fazer várias coisas. E tudo eu doei para ele encher aquela barriga dele, para ele ficar mostrando todo dia no metrô. Enfim, mas se houver aí um mundo sagrado, aí um outro lado, acho que eu já paguei todas as minhas contas aí enfim, através da esmola para o barriga de fígado. Bom, gente,
Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que vocês gostariam de colocar? Eduarda, diga lá. Pé na porta e autoapresentação. Ok. Pé na porta é uma estratégia para. É parecido. É parecido. É parecido. E ambos é parecido por quê? Porque aqui a gente está falando de um tema que a gente até já falou em outra aula, que é persuasão. Os dois são técnica de convencer pessoa. Mas em um, você oferece algo em troca e outro não. Vamos voltar para o pé na porta. Vamos supor que eu queira convencer você, Eduarda. Eduardo, eu estou fazendo aqui uma campanha do quê? Uma campanha para comprar leite para minha filha, sabe? Enfim, e basta você assinar aqui esse papel e você usar esse brochezinho. Você usaria o papel? Você assinaria o papel e usaria o brochezinho? Mas vai falar assim, né? Essa droga de broche, uso, né? Aí eu ponho, etc, etc. Aí eu venho logo depois. Então, Eduardo, como você já aceitou o papel e o brochezinho, você poderia colaborar com a quantia ínfima de R$ 10 ou de R$ 20, né, para compra do leite? Ou seja, aqui eu já quebrei o gelo, entende? Uma coisa eu vim pedir 10 conto na lata. A probabilidade de você falar não é muito alta. O pé na porta, ele tem esse nome, inclusive, porque você quebra essa barreira, né? Você faz a pessoa dizer sim para uma coisa menor, e a partir do momento que ela diz sim para uma coisa menor, fica muito mais fácil ela aceitar o pedido maior. Entende isso? Como é no caso dessas revistas aí no metrô. Não sei se vocês já foram parados nessa droga de quiosque, o cara grita de longe, você quer ganhar uma revista, tal, né? Enfim, já vem, né, a mente aqui de muquirana, né? Nem leio nessas revistas, né? Enfim, mas eu já caí várias vezes. Sim, né? Me deu o brinde, né? Aí eu chego lá, você quer o brinde? Sim, aceito. Então ele já é seu. Mas, para você ganhar mais revistas, é só você passar o número do seu cartão de crédito e ganhar uma assinatura grátis do jornal, que você só começa a pagar depois de 6 meses, etc, etc. Nessa hora dá constrangimento de falar não. Eu falo não, sai fora, não, não tenho, não tenho, não tenho. Mas aqui fica muito mais fácil, né, do que você, por exemplo, chegar diretamente. Olá, você quer assinar um jornal por 6 meses que ninguém compra e começar a pagar só depois de 6 meses? Todo mundo vai falar não. Agora, se você vem com esse papo de ganhou revista, ganhou isso, você quer isso, aí você já quebrou o gelo. Entende, Eduardo? Agora, a autoapresentação, ela é uma constante. Ela é um ajuste que você faz no seu comportamento o tempo todo para passar a melhor impressão possível sobre você. Vamos supor que você chegou na sala de aula feliz da vida, com fone, pá, numa boa, e você entra, a sala parece um convento. Só tem freira, todo mundo quietinho, tal. A probabilidade é que você vai adotar o mesmo comportamento, né? Para você ficar dentro da regra emergente, para você se auto-apresentar, né? Ou ainda, vamos supor que é a formatura, né? Vocês estão lá na formatura, tal, e todo mundo começa a dançar, tal, e pá, e pum. Talvez você comece também para mostrar o melhor de si, mesmo que você não esteja habituada, mesmo que seja uma coisa que você nem curta fazer. A autoapresentação, ela vai receber o nome em outras teorias como indicador de aptidão. É algo que você mostra seu, né? É o melhor que você mostra seu. Como, por exemplo, quando você monta o seu perfil no Facebook, né? Você não vai pôr aquela foto que você está vesgo, que você está babado, aquela foto que a roupa está rasgada. Não, você coloca aquela foto, pá, top, né? Que dá aquele puff. Isso é a autoapresentação. Enfim, ficou mais ou menos claro, Eduardo? Melhorou um pouco agora? Deu para diferir, né? Em ambos os casos, a ideia é persuadir, é convencer, né? Mas em um você está vendendo,
É um efeito, é uma técnica, aliás, e funciona, gente, funciona. Por exemplo, você quer que o namorado te leve para você comprar um tênis no shopping. Você não deve já falar do tênis logo de cara. Você fala, me leva no shopping. Sim, né? Pede algo menor. Me leva no shopping e compra um sorvete? Sim. Me leva no shopping, compra um sorvete e o tênis, por favor. Sim, né? Se você pedisse logo o tênis de cara, talvez a resposta fosse não, né? Mas como você inseriu pedidos bem menores antes e a pessoa já aceitou, aqui se estabelece um constrangimento, né, do cara falar não. Ó, a dica ótima, né? Dica pode explorar à vontade. E a autoapresentação, ela é a nossa habilidade de ser camaleão social, né? De você ir no ambiente, tá tocando funk, você já começa já com o funk, já mesmo não curtindo, mas é para se inserir da melhor forma ali no grupo para você indicar aptidões. Gente, eu pergunto, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Lembrando que na aula que vem, aí nós vamos fazer uma grande revisão zona de tudo. Eu vou, inclusive, eu acho que ler algumas questões da prova. Eu acho que essa é uma forma interessante de fazer a revisão. Eu leio as questões, mas sem as alternativas. Eu leio só as perguntas, a gente discute ali as perguntas e vocês já flagram mais ou menos o que vocês vão ter que desenvolver. O Kaique já curtiu, show, tudo nosso, gente. Legal, bacana. Gente, eu pensei que ia passar a novela do Domênico e do Danilo. Não passa mais, gente. Danilo e Domênico. Gente, eu vou agora compartilhar a tela com vocês para ler a nossa questão de presença, tá legal? E lembrando que para a questão de presença não há certo nem errado, há apenas as dúvidas. Acabei de perder meu óculos, gente. Caiu no chão. Vamos ler aqui. Deixa eu só reabrir o Ava. Ninguém sabe se está passando novela do Domênico. Será que o Domênico é o Danilo, gente? Estou com essa dúvida. Deixa eu ver aqui. Continuar da última tentativa. Vamos lá. Bom, existe um gap, muitas vezes, entre as atitudes e o comportamento. E esse é um ponto que de longa data interessa os psicólogos sociais. Aqui é aquela máxima, faça o que eu digo ou não faça o que eu faço. Aí eu pergunto para o Kaique, fardado assim, Kaique, farda militar, pode tomar breja ouvindo funk junto com as meninas? Isso pode, Kaique? Não dá punição, não? Kaique não quer se pronunciar muito. Não, pois é, não pode. Bom, nesse sentido, assinale a alternativa que vai mais ao favor da sua opinião. A atitude pode ser um bom preditor de comportamento quando vai ao encontro das normas subjetivas e do controle percebido. Ou seja, aquela ideia, lembra da máscara do exercício que a gente falou? Eu já acho massa usar máscara. Percebo que está todo mundo usando. Eu tenho autodeterminação para ir comprar. O comportamento ele se idealiza de forma mais fácil e acontece de forma mais fácil. Ou ainda a questão do esporte, por exemplo. Já acho bacana os efeitos que ele pode causar, né, para o corpo, para a saúde, até para a mente, né? Vejo que todos os meus vizinhos, todos os meus brothers estão fazendo. Tem um locus ali de autocontrole, de autodeterminação, vamos embora, né? Aconteceu. B, existe um descompasso entre atitudes e comportamentos, pois, além das atitudes, existem também outras influências externas que afetam a conduta. Por exemplo, suponho que eu adoro dançar aquele Moonwalker do Michael Jackson, e eu vou fazer isso em sala de aula, aí entra o meu coordenador, professor Aislan. Já paro na hora, né? Já me recomponho, tal, daquela disfarçada, né? Olho para o horizonte. Ou seja, aqui é muito difícil você prever o comportamento com base na atitude, porque existem várias variáveis involucradas nesse diapasão. C,
é possível afetar as atitudes de alguém, mas isso não é garantia de que o comportamento vai se alterar. Por exemplo, eu posso convencer, aliás, é triste até dizer, mas isso aconteceu até na minha família. Teve um parente meu, enfim, já é falecido, mas que ele foi alcoólatra durante muito tempo, e ele chegou a escrever um livro, gente, sobre o malefício do álcool. Um livro, enfim, não, escreveu, né, no jeito dele, na humildade dele, mas aqui a atitude dele era contrária ao álcool, né, mas ainda assim o comportamento, não, né, o comportamento era de beber, mas a atitude era contra o álcool. D. A teoria da dissonância cognitiva é interessante, pois não só explica a razão do indivíduo ir contra suas atitudes, mas também as estratégias para se auto-justificar. Que nem aquela questão que eu dei da dieta, de comer só um chocolatinho não mata, eu vou compensar, isso, né, etc. Ou seja, aqui eu vou contra o meu comportamento de maneira deliberada e fico inventando mentira para mim mesmo, para me sentir melhor, né? O início da execução de um novo papel gera, a princípio, desconforto, que tende a se amenizar conforme o papel é internalizado. Então, suponha que eu vou trabalhar, sei lá, numa nova empresa, na faculdade mesmo. Aliás, eu posso dar até o meu exemplo de quando eu entrei na faculdade. Quando eu fui fazer a faculdade de ciência política, gente, eu já sou muito jovem, mas eu era mais jovem ainda, acredite se quiser, né? Enfim, e todos os demais, gente, era muito velho a galera. Velho que eu tô falando é de 60 para cima, 50 para cima, todo mundo muito formal, pá, né? Eu fiquei ali vários dias executando o papel, ali quieto, não me pronunciando muito, só olhando o que está flagrando, fazendo uma amizadezinha ali e tal. Mas depois que eu internalizei, aí virou o cambalacho, né? Aí a gente tocou o barco. Deixa eu fechar aqui. Gente, é isso. Como diria o outro, a dor do parto é grande, mas chegou o nosso momento de partir. Gente, obrigado pela atenção até então. Curti bastante dessa aula, espero que vocês tenham gostado também do conteúdo. Gente, próxima aula, lembrando nossa revisão, acho bacana. A gente vai basicamente, sei lá, pelo menos umas 10 questões da prova eu leio ali com vocês e a gente, enfim, dá uma retomada ali, a fim também da gente manter o pensamento ligeiro para a gente já entrar no segundo bimestre bombando. Gente, é isso aí. Brigadão por tudo. Espero que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, com muito estudo, com boas notícias, né, com muitas realizações, enfim, que estejam aí felizes com a família, com os amigos e sempre se cuidando. Valeu, galera. Tudo certo? Nós, gente. Boa noite. Paz, né? Aqui fazendo uma homenagem às mulheres da Bielorrússia que estão lutando contra a ditadura. Amor, pá e pá. Tamo junto, gente. Valeu. Tchau, tchau.